Pastor Heitor Antônio da Silva, presidente do Instituto Aviva Brasil. Aviva Brasil, continuamos com esse programa com muita esperança de que ocorra um avivamento neste país, mas que seja contagiante, que avance pelo mundo afora. O mundo precisa de um avivamento. Jesus Cristo está voltando, mas só o fará quando a igreja estiver no auge, estiver evangelizado o suficiente, pregado em toda a terra. E este evangelho do reino será anunciado em todo o mundo e então virá o fim. Mas será que estamos interessados na volta de Cristo? Sim, eu estou interessado na volta de Cristo pelo simples fato que eu vou morar com Ele na eternidade, com Deus eternamente. Isso é o mais importante, é a nossa grande alegria, a nossa esperança, certeza. Não é a esperança que as pessoas têm quando jogam na loteria esportiva, não. Não, essa esperança, certeza. A vida eterna é nossa. Portanto, queridos irmãos, continuem orando por nós, continuem orando por este programa. E vamos agora receber a mensagem de Deus, que é a mensagem para a nossa edificação, através do Dr. Paulo Mendes Glória. Ele é um obreiro da Igreja Batista Nacional, chamada Igreja Batista Renovada. Ele não é pastor, é um obreiro, é um arquiteto, um professor universitário, avaliador do MEC, um homem de palavra fácil, de palavra simples, de palavra edificadora e agradável. Ouçamos, portanto, nosso irmão em Cristo, Dr. Paulo Mendes Glória. Graças e paz a todos. Uma alegria estarmos aqui novamente no programa Viva Brasil. Hoje traremos uma mensagem sobre a importância do evangelismo, uma visão sobre o modo como ele tem sido levado ao mundo. Então, a mensagem é evangelismo, a história e atividades. O evangelismo é iniciado a partir da grande comissão registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a partir desse grande comissionamento que o evangelismo começa a ser estabelecido sobre a face da terra. Essa palavra de Cristo foi com autoridade e com autorização para que se cumprissem várias promessas, como a feita a Abraão, por exemplo, que seriam benditas todas as famílias da terra. A partir desse comissionamento, o evangelho se espalhou, porém muitas vidas foram ceifadas por conta disso. Vários impérios se colocaram contra a proclamação da palavra de Deus. Perseguições e disputas se arrastam até os dias de hoje. Porém, a promessa de Cristo estar conosco até a consumação dos séculos renova as nossas forças. Tivemos ao longo da história momentos marcantes de avivamento. Destacamos alguns pontos. Primeiro, os 3 primeiros séculos da era cristã, da igreja primitiva, influenciadas principalmente pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Isso antes que o cristianismo fosse oficializado e desvirtuado na sua origem. Depois, ao longo da Idade Média, realmente foram trevas, período de trevas, pois várias tentativas de evangelização foram derrotadas. E exemplo dos irmãos Sattler na Suíça, John Wycliffe, John Hus, Erasmus de Roterdã, William Tyndale, são tentativas de se estabelecer o evangelho, mas foram secados de alguma forma. Somente no século XVI, com Martim Lutero, podemos vivenciar a oportunidade de um renovo na mensagem do evangelho, uma volta à origem da palavra. Depois seguem-se heróis da fé que foram martirizados, até que no século XX, mais precisamente em 1948, são descobertos os manuscritos de Qumran, no Mar Morto, em Israel. Esse episódio desmentiu o ataque que os iluministas faziam à Bíblia, dizendo que era um livro ultrapassado, alterado ao longo dos anos. Esses manuscritos, dentre eles havia o livro completo do profeta Isaías, que levou à concretização daquilo que estava escrito. Aquele manuscrito era o mesmo conteúdo que está nas nossas Bíblias nos dias de hoje. E após esse evento, tivemos um despertamento de evangelismo, que levou ao surgimento de igrejas neopentecostais nos anos 60. E o último grande movimento de avivamento no Brasil aconteceu nos anos 80, que sacudiu várias nações,
com a declaração de que o nosso país seria o grande celeiro de avivamento mundial. Diante dessa rápida revisão do processo de evangelismo ao longo da história, vamos discorrer sobre os desafios do atual momento. Tivemos um período crítico nos anos 80, nos anos 90, com ataques do pós-modernismo nas igrejas, negando a autoridade da palavra. Hoje o ataque é mais acirrado, com um pensamento desconstrutivista, que iniciou no século XXI, conhecido como neomodernismo. Esse movimento tem um pensamento de questionamento das instituições estabelecidas e desconstruindo e montando de um novo modo. Daí o termo neomoderno. Neo é novo. Se no pós-moderno a palavra de ordem era o não, no neomoderno a palavra de ataque é o talvez, muito mais nocivo. O novo pensamento defende a instabilidade das instituições, defende a desconstrução e a revisão dessas instituições. Por exemplo, esse novo pensamento defende que na família talvez o marido seja homem. Defendem que na igreja talvez exista um Deus. Defende que a criança talvez queira mudar de sexo. Este movimento provoca a destruição do modelo tradicional judaico-cristão da nossa fé e de estrutura familiar. E para cumprir o papel evangelístico no neomodernismo, a igreja deve traçar estratégias. Os desafios da igreja militante são grandes, mas temos que fazer a nossa parte e estabelecer metas. A maior reação é analisar o que provém do Senhor e fugir da aparência do mal, como está estabelecido em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22. Devemos buscar a presença do Senhor a todo tempo e não somente no culto. Inculcar em nossas mentes o que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Devemos manter a chama dos princípios do Evangelho. Dentre eles destaco a necessidade da manutenção do corpo da igreja unido. E por fim, nós devemos inculcar em nossas mentes o cântico de romagem de Davi registrado no Salmo 133, do versículo 1 ao versículo 3. E muito interessante observar no original hebraico dessa passagem que diz: quão bom e quão agradável que os irmãos também se sentem juntos. Davi, ele fazia com os amigos o que os seus irmãos não faziam em casa. Davi se sentava junto antes da guerra para traçar estratégias. Davi se sentava depois da guerra para comemorar e agradecer ao seu exército. Davi no palácio convidava para se sentarem junto com eles. Quando nos sentamos juntos, comemos o mesmo alimento, ouvimos a mesma palavra, compartilhamos o mesmo sonho, lutamos a mesma batalha e nos tornamos mais fortes. Mais importante que saber que a união faz a força é ter a convicção que a unidade é a força. A unidade necessária para um evangelismo coerente, um evangelismo que prega o que se vive, um evangelismo que toda a igreja, como um corpo, está de acordo com a mesma visão. Quando vivemos a unidade do corpo, estamos de acordo com o Espírito Santo, que está preparando este corpo para se encontrar com Jesus como uma noiva. E então o avivamento passa a ser consequência, passa a ser uma comemoração aqui na terra, o que nós viveremos na eternidade. Que consigamos viver essa unidade e aguardemos com alegria o toque da trombeta. Um forte abraço e que a paz do Senhor permaneça em nós. Amém. Após ouvirmos essa palavra tão agradável, tão inspirativa, através do servo de Deus, Paulo Mendes Glória, nós queremos voltar a pedir que os irmãos divulguem por todos os meios, conversem com os muitos obreiros aos quais os irmãos estão subordinados, denominações, não importa a denominação. Eu continuo apelando a que hajam formação de grupos de igrejas, de denominações várias, nas cidades, nas regiões, nas associações, nos ministérios, para que possamos realizar
congressos de avivamento. Eu estou muito otimista com relação a tais congressos para que o avivamento seja crescente no Brasil. Portanto, queridos irmãos, na próxima sexta-feira aqui estaremos com mais um programa, mais uma mensagem de Deus para a nossa edificação, para a evangelização também. Divulguem avivabr.com.br e assim o nosso programa estará sendo levado para os 4 cantos deste país. O programa Aviva Brasil. Até a próxima semana, se Deus quiser.